Respira fundo. O som não vai embora, meu querido. Lembra da Rita? A famosa Rita Lee nos ensinou essa técnica tão incrível de respiração, mas sem exageros, que eu não quero ver ninguém doidão na minha sala. Acabou? Cadê o sono? Foi? Já era. Lá na página 47, exercício 5, diz o seguinte: uma ventosa comercial é constituída por uma câmara rígida que fica totalmente vedada em contato com uma placa, mantendo o ar em seu interior a uma pressão de 0,95 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma placa, o cara vai lá, pega a ventosa, espreme ela para tirar o ar ali dentro, né? Ela se deforma, diminui o volume, o ar sai fora porque aumentou a pressão quando eu espremi. Concordam? Eu venço a pressão atmosférica e expulso o ar para a atmosfera. Mas quando eu solto essa ventosa, ela tenta voltar à sua forma original, concordam comigo? E essa forma original tem um volume maior do que a forma espremida que eu causei. Logo, a pressão, depois que ela volta para a forma original, fica menor que a pressão atmosférica. Certo? Por isso, então, que ele está dizendo, ó, espremeu a ventosa, vou botar aqui o cabinho, espremeu a ventosa, o ar vazou, quando ela tenta voltar para o volume normal, a pressão aqui fica reduzida. E ele disse que essa pressão aqui, que ele chamou de P interior, né? 0,95 vezes 10 na 5. Tá vendo que ela é levemente menor que a atmosférica, né? Ela é levemente menor que a atmosférica, que é o 10 na 5. A placa está suspensa na horizontal pela ventosa. Ambas estão no ambiente a pressão atmosférica usual. Então aqui fora é a pressão atmosférica que está atuando. E ele falou que essa pressão atmosférica é a usual, 1 vezes 10 na 5. Como indicado na figura a seguir. A figura só tem a ventosa, não está indicado nada. A área de contato entre o ar e a câmara e a placa é de 0,10 metros quadrados. Ele está dizendo essa área de contato, né? A área de contato é 0,10 ou 0,1, né? Metros quadrados. A parede da câmara tem espessura desprezível. O peso da placa é de 40 newtons e o sistema está em repouso. Ele garante, então, olhando de fora, né? Olhando de fora tem uma placa e a ventosa está segurando essa placa. Ele diz que essa placa tem um peso de 40 newtons. Olha, e se está em repouso, se o peso é 40 newtons, então a força para cima tem que ser 40 newtons para não cair, né? É o que ele está dizendo. Vou acreditar nele. Letra A. Calcule o módulo da força vertical de contato entre a placa e as paredes da câmara ventosa. Calcule o módulo da força vertical. Ele quer saber a força, né, aqui para cima, não é isso? E essa força está sendo causada por quê, meus amigos? Por uma diferença de pressão. É a diferença de pressão que importa, concordam comigo? Vamos calcular esse ΔP, essa diferença de pressão. É uma menos a outra. ΔP é igual. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5. E a pressão na parte interna é 0,95 vezes 10 na 5. A variação da pressão, 1 menos 95 centavos, 5 centavos, né? 1 pila gastou 95 centavos, tudo bem para vocês? Vezes 10 na 5, olha a evidência. Então a variação da pressão ficou 1, 2, mais 3 zeros, 5.000 Pascal. Tranquilo, galerinha? Só que se eu quiser calcular uma força, eu tenho que lembrar que pressão é força sobre área. E essa pressão, por que mesmo que eu estou usando a variação da pressão? Né? Olha só, não tem força atuando aqui, para cima? Tem, né? Porque tem gás aqui dentro gerando essa pressão.
Mas também tem gás ali fora, né? E quem é que está batendo com mais força? O de fora ou o de dentro? O de fora, porque fora a pressão é... Então eu poderia calcular uma pressão, uma força empurrando a ventosa para fora da placa e uma força empurrando a ventosa contra a placa. Concorda comigo? Mas quem é que vai ganhar? A força de fora, porque a pressão fora é maior. Em vez de fazer os dois cálculos e subtrair, eu subtraio as pressões e faço um cálculo só. Certo? Então essa é a ideia. Por isso que eu estou usando a diferença de pressão. 5.000 é igual. Qual é o valor da força? Eu quero descobrir. E qual é a área? 0,1 metro quadrado. Está dividindo, passa. Boa noite. Está dividindo, passa multiplicando. 5.000 vezes 0,1. 500 newtons. Concorda comigo? Pô, 500 newtons, cara. A força de sucção ali é 500 newtons. Show de bola. Pode botar várias placas ali na ventosa que não vai dar problema nenhum. Depois, letra B. Calcule o peso máximo que a placa poderia ter para que a ventosa ainda conseguisse sustentá-la. Poxa, a ventosa suporta até uma força de 500 newtons. Como é que eu calculo massa em relação à força? Massa igual. Galerinha, ó, é aquela simplesinha, é a fórmula do peso, na verdade, né? Que se tu for pensar é a segunda lei de Newton disfarçada, né, gente? Física, meu amor, não é isso? Peso não é uma força? E o G não é a aceleração da gravidade? O peso máximo é a força que a ventosa consegue suportar. 500 newtons. A massa eu quero calcular e a gravidade é 10. Está multiplicando, passa. Pode ter até 50 quilos, meu querido. Pô, que ventosa ninja, hein? Pode ter até 50 quilos a placa. E a placa só tinha 4 quilinhos, ó. E eu tava tranquilaço. Na verdade, se tu for ver arranha-céus pelo mundo afora, como eles são construídos, os envidraçados por fora, as placas de vidro, elas pesam a centenas de quilos, as placas de vidro. E aí vão lá os operários, com ventosinha, 2 cada uma na mão, gruda, e sai arrastando aquela placa lá de centenas de quilos, 3, 4 operários, grudam lá no arranha-céu pela parte de fora, pendurado pelas cordinhas, parafuso ela e vão fazendo isso o dia inteiro, não cai uma. Não cai uma, porque a segurança ali é muito grande. Ou seja, o cara está usando equipamento que segura 300, 400 quilos, e o equipamento está fazendo 50 quilos só de força. E detalhe, né? Essas ventosas não é a mão, tá, gente? Não é o cara que vai lá e faz com a mão a diferença de pressão. Tem uma máquina. Tu aperta um botão, um compressor puxa. Pronto, acabou. Sugou ali, não vai soltar. Só depois tu apertar o botão para aliviar a pressão é que vai soltar. Essas manuais, essas de fazer com a mão, às vezes o cara já consegue uma força ainda maior que essa. Show de bola. O que de repente está um pouquinho grande ali é essa área de contato, né? 0,1 metro quadrado é a 10ª parte de 1 metro quadrado. É bastante coisa, uma ventosa bem grande essa aí. Por isso que foi uma diferença de pressão tão pequenininha. Uma pequena diferença de pressão causou uma força bem grande de sucção. Bem bacana essa questão, que é uma questão altamente realista. São 2 aulas, né? Sim, 2 aulas. A letra B morreu também. Agora é a questão que a galera teve mais dificuldade. E essa aí que a gente merece mais atenção. Só se tiver uma mental, tipo, distribuindo o desempenho maior ou menor faz diferença? Né? Sim, sim. Porque assim, olha só. Primeira coisa, vamos imaginar, tem 2 fatores importantes para a ventosa funcionar bem. Primeiro, a diferença de pressão que eu vou causar ali dentro. Concorda? Quanto maior for essa diferença aqui, ó, maior vai ser esse ΔP, né? E quanto maior esse número, maior o resultado final, porque é uma multiplicação aqui, né? Então a primeira coisa que a ventosa tem que ter, capacidade de gerar uma diferença de pressão grande. E de onde é que vai vir isso? Se for uma ventosa manual, da dificuldade que tu tem em deformar ela. Se é fácil deformar ela, tu aperta com o dedo, ela quer dizer que tu causou uma diferença de pressão pequena, ela não vai se grudar bem. Agora, se tu tivesse que pisar em cima dela para ela se deformar, quer dizer que tu causou uma grande diferença de pressão no interior dela. Ela vai ficar muito mais grudadinha. Beleza? Então o fator 1 é, vamos dizer que é a borracha. A dificuldade de deformar essa borracha que compõe ela. Essa dificuldade vai estar relacionada com a diferença de pressão. Fator 2, deixa eu ver, de onde é que vem a força? Veio da pressão e da área. Concorda comigo? E quanto maior for essa área, maior vai ser o resultado da multiplicação. Então quanto maior for a ventosa, mais ela vai grudar.
certo? Aí nós temos que pensar em alguns detalhes, né? Se essa ventosa for muito grande, talvez tenha a chance dela passar por uma região mal acabada da placa, e aí pode ter vazamento de ar, por isso às vezes vale a pena ter 3 ventosas menores do que uma grandona, certo? Mas é isso, quanto maior for a ventosa, se ela não tiver uma superfície imperfeita, mais força ela vai ter capacidade, mais capacidade ela vai ter. O polvo, né, cara, o polvo é o rei da ventosa, não sei se vocês sabem, já visto aquele negocinho de desenho animado, sempre tem os tentáculos do polvo, né? Ele, além de ter uma força bizarra naqueles tentáculos, cada dedinho daquele é uma ventosinha. E como ele tem um formatinho assim, ó, certo? Tem um formatinho assim, ó. E ele tem sensibilidade naquilo, cara. Quer dizer que ele pode deformar o interior de cada ventosa. Então ele vai lá, deixa a ventosa bem plana, coloca numa superfície lisa de um bicho que ele quer comer, e vai lá e deforma ela para abrir um espacinho lá dentro. Então causa uma pressão negativa em cada ventosa. Por isso que ele tem um poder bizarro naquelas garras. Porque ele realmente o tentáculo dele é cheio de ventosa. E ele gruda cada uma daquelas separadamente. Ele controla cada ventosa daquelas separadamente. Então ele pode, se tiver a pele de alguém, uma superfície suficientemente lisa, um pedaço de vidro, ele pode se grudar de maneira que um adulto fazendo força num polvo pequeno, ele não consegue tirar o bicho do vidro. Certo? É capaz de rebentar os tentáculos, destruir o bicho não solta. Outra coisa bizarra sobre os polvos, que a galera às vezes não conhece. Se tu bota num aquário, separa o aquário com uma placa de vidro, com o tamanho de uma moeda de 50 centavos, um polvo de meio quilo, ele passa por aquele buraco. Um polvo de meio quilo, um polvo grande, ele passa por um buraco equivalente a uma moeda de 50 centavos. Ele só tem uma parte dura no corpo dele, que é um tipo um bico de papagaio que fica lá dentro dele, que ele usa para mastigar. O resto é totalmente deformável e moldável ao lugar onde ele estiver. Então ele tem essas habilidades bizarras. Claro, né, evolução, né? A evolução fez com que só esses que tivessem essas habilidades incríveis pudessem sobreviver. Agora o bicho que mais me agrada ainda não é o polvo. Eu esqueço sempre o nome daquele bicho. É aquele que muda de cor na pele. Camaleão. Não, é da água, cara. Camaleão é uma TV preto e branco perto desse outro. Camaleão é uma TV preto e branco perto desse outro. Camaleão é ninja, né? Camaleão, meu Deus, cara. Tu já viu aquela propaganda da Ray-Ban? Bota lá no YouTube, cara. Ray-Ban Camaleão, é bizarro. O cara bota um óculos colorido lá do camaleão, o camaleão fica na cor do óculos. Aí tu vai trocando o óculos colorido, o camaleão vai ficando das cores dos óculos à medida que vai trocando. Claro, né? É assim que ele funciona, né? Ele vê o ambiente e imita o ambiente, não é isso? É um tesão aquela propaganda. Agora, depois de ver o camaleão, tu procura aquele bichinho, esqueça o nome dele, cara. É tipo o camaleão das águas. Acho que tu digitar isso no YouTube, lá no Google, tu acha. É um bicho que parece um polvo, tem uma cabeça meio esquisita, meio de polvo, assim. Só que a superfície da pele dele é como se fosse uma tela de plasma, de LCD. Fica mudando toda hora de cor e ele imita o que ele quiser. Se ele está numa região onde o peixe palhaço é que manda, ele fica na cor de peixe palhaço. Se ele está numa região onde a lagosta é que é foda, ele vai lá e fica com cara de lagosta. O cara é foda, bicho. Ele vai lá e ele fica na cor da areia do fundo e a maneira como muda a pele dele parece um display de LCD. Fica mudando assim de maneira absurda. O camaleão dá uma demoradinha às vezes, né? Então é incrível, cara. Esse animal é um animal encantador. Até hoje eu não vi nada muito profundo sobre ele. É um animal ainda que está sendo pesquisado. Mas vai dar o que falar. Galerinha, até aqui nada demais, né? Só falta uma questãozinha, a questão 9.